Olá pessoal, então vamos dar sequência à nossa aula sobre soluções. Hoje falar um pouquinho sobre os aspectos quantitativos, né, das soluções. Por que é tão importante isso? Então, usando o exemplo do café novamente, quando a gente pede para alguém fazer um café para a gente, eu vou dizer, prepara um café forte para mim, que eu gosto de café forte. A pessoa vai entender, café forte, mas quão forte é? Né? Ou eu gosto de um café mais doce ou mais amargo, enfim. É muito relativo isso e na química para nós isso não pode ocorrer. A gente precisa saber a quantidade do soluto, que nesse exemplo é o café e o açúcar, são dois, né? A quantidade de solutos que tem em determinadas soluções, para que a gente possa proceder com um experimento, ou enfim. Então, quando eu digo que um café está forte, ele pode ser forte para uma pessoa, mas para outra ainda estar fraco. Numa solução é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dizer que a minha solução é mais concentrada que a outra, né? Essa solução é bem mais concentrada. Porque em uma eu coloquei 1 grama do soluto em 100 gramas do solvente, e na outra eu botei 5 gramas. Mas se eu não falar a quantidade em gramas, a pessoa pode imaginar que eu botei 100 gramas de soluto em 100 gramas de solvente. Então, eu não tenho como afirmar que uma solução concentrada seja mais concentrada ou menos concentrada que uma outra. Por quê? Porque não está expresso, né, nos aspectos quantitativos mais corretos, que é o que a gente vai usar. Quais são as formas que a gente tem de representação disso? São várias, mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho como é preparada uma solução. Vocês vão ver isso, né, na química geral experimental, mas não é demais a gente rever um pouco sobre isso. Então, toda solução, né, quando eu tenho eu preciso de ser um pouco mais cuidadoso com a concentração, eu vou preparar utilizando esses materiais aqui. O que seriam esses instrumentos? Então aqui eu tenho um balão volumétrico, ele é caracterizado porque ele vai medir apenas um único volume, que é os 250 ml. Eu tenho um balão de 10, de 25, de 50, de 100, 250, de 500, de 1000, enfim. Tem vários volumes para um balão volumétrico. E ele só tem esta marcação aqui. Ele não mede 200 ml, ele mede só 250 ml e nem 265. Então ele tem um volume fixo e é esse volume que a gente vai utilizar. Se não é 250, a gente vai ter que pegar um outro balão para poder medir. Aí, o que acontece? Eu vou colocar um pouco do meu volume do meu solvente. E se o meu soluto é líquido, eu vou pegar aqui uma pipeta volumétrica, também caracterizado por ter apenas um risquinho aqui, que é onde eu vou medir o menisco, né? E aí eu tenho de 1, 2, 5, 10, 20, 25, né? Tem vários volumes, as pipetas. E aí eu quero, vamos supor, 15 ml. Vou lá, sugo com o pipetador o líquido e transfiro para dentro do balão. Completo o volume e eu tenho uma solução de um soluto líquido em 250 ml, dependendo da quantidade que eu quiser fazer essa minha solução. Mas eu também posso usar um soluto sólido. Aí eu vou usar estes instrumentos aqui. Então aqui eu tenho o vidro de relógio. Eu vou pegar o meu vidro de relógio, dependendo da massa que eu vou, o volume do meu sólido, vou pegar e colocar ele na balança. Vou tarar a minha balança. O que a minha balança, quando eu taro, ela faz? Ela desconta o valor da massa que já tem ali. Então eu vou descontar a massa do meu vidro de relógio. E com o auxílio de uma espátula, né, eu vou ir acrescentando ali na balança. Essas balanças analíticas, elas são fechadas, né, com vidro, e aí eu abro essas portinholas aqui laterais e vou acrescentando sólido ali até que tenha a massa que eu desejo. Depois de pesar a massa, né, correta, ele tem aqui, essa daqui tem
acho que 4 casas decimais, então é uma balança já de uma maior precisão. E aí eu vou transferir o sólido que está no meu vidro de relógio para o meu copo de Becker. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui eu vou dissolvendo com o solvente que eu utilizar para fazer a solução, eu vou colocando aqui. Lavo meu vidro de relógio, né, com quantidades de água, com um pipetadorzinho, e vou, uma pipeta de Pasteur, né, e vou lavando, ou meu frasco lavador. E aí eu transfiro para cá. Quando eu estiver com o meu sólido todo dissolvido, com o auxílio de um funil, eu transfiro para o meu balão. Mas ele precisa estar todo dissolvido. Por quê? Porque aqui no balão é mais difícil dissolver ele. Então eu transfiro ele já solubilizado, completo o volume. Então aí eu sei que eu tenho uma quantidade de sólido neste volume exato de solvente. Então aqui seriam as formas mais básicas de eu preparar uma solução, seja ela com soluto líquido ou com soluto sólido. Lembrando, né, que a gente vai evitar de pesar líquidos na balança, né, com risco de pingar para fora, enfim, de acabar estragando a balança. Podendo utilizar uma pipeta, eu vou usar a densidade, que geralmente vai vir no rótulo do meu reagente líquido, vai vir a densidade, eu converto a massa que eu quero em volume, e aí eu consigo pipetar ela. Bom, as concentrações das soluções, elas podem ser expressas de diversas formas. As principais estão aqui: concentração comum, densidade de solução, título em massa ou porcentagem em massa, que eu posso expressar dependendo da quantidade de soluto. Eu posso expressar em partes por milhão ou partes por bilhão. Então, é uma forma de representação de porcentagem em massa, só que quando eu tenho uma quantidade muito pequena de soluto para o volume da minha solução. Isso daqui é muito utilizado para contaminantes, né? Seja em água, seja no ar. Aí eu vou usar o ppm e ppb. Eu tenho o título em volume, né? E porcentagem em volume, que eu vou utilizar os dois. E a concentração molar. Bom, hoje a gente vai ver concentração comum e densidade. Por que esses dois basicamente eu escolhi? Porque os dois têm a mesma unidade. Então eu preciso saber distinguir os dois. Tranquilo? Então a concentração comum ela é muito simples. É a massa do meu soluto sobre o volume da minha solução. Preste atenção que é a solução e não do soluto, do solvente. Eu tenho a massa do soluto divididos pela massa da minha solução. Então, M1 sobre V. Dependendo das unidades de massa e unidades de volume, eu vou ter uma unidade para concentração comum característica. Então, se a massa do meu soluto está em gramas e o volume da minha solução em litros, eu vou ter gramas por litro. Se a minha massa do meu soluto está em gramas e o volume da minha solução está em ml, eu vou ter gramas por ml. Um exemplo é os rótulos nutricionais, né? Ali vai trazer a informação nutricional de um determinado alimento. Por exemplo, este aqui, a cada 100 ml que eu consumir, eu vou estar consumindo 9 gramas de carboidrato. Bom, então, eu sei que tem 9 gramas de carboidrato para cada 100 ml que eu consumir desse líquido que eu não sei qual é. Bom, como é que eu vou converter isso para a concentração comum? Simples. Eu vou pegar a massa do meu soluto, que é 9 gramas, pelo volume da minha solução, que é 100, e eu vou ter agora a unidade em concentração comum. 0,09 gramas por ml. Mas o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que para cada 1 ml que eu vou consumir, eu estou ingerindo 0,09 gramas de carboidrato. E olhem como vai ficar mais fácil. Ah, professor, mas se eu consumir 10 ml? Bom, então eu vou ter que calcular. Se cada 1 ml tem 0,09 gramas, 10 eu vou ter 0,9 gramas. Né? Eu monto uma regra de 3 e calculo. E aí se torna mais simples pelo seguinte também. Por exemplo, eu quero agora consumir 100 gramas de carboidrato.
e eu preciso saber o volume que eu tenho que ingerir. Simples. Se 0,09 gramas tem 1 ml, 100 gramas vai ter x ml. E aí eu consigo calcular a quantidade do volume que eu preciso ingerir para ter absorvido essa quantidade de carboidrato. Um outro exemplo, então, aqui, uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio, soda cáustica, né? NaOH, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração em gramas por ml e gramas por litro. Bom, eu vou fazer os dois cálculos separados. Então, aqui, vamos observar aqui gramas por ml. Se eu quero em gramas por ml, o meu soluto tem que estar em gramas, e ele já está. E a minha solução tem que estar em ml, e ela já está, 400 ml. Então, eu divido 40 por 400 e eu tenho a minha unidade, né, em gramas por ml, e a concentração comum diz que eu tenho 0,1 gramas de hidróxido de sódio para cada ml. E aí eu posso também fazer em gramas por litro. Como é que eu vou fazer isso? Gramas por litro, a minha massa do meu soluto tem que estar em gramas e o volume da minha solução em litros. Professor, mas aqui só tem 400 ml. Sim, como eu vou representar, eu posso ter 1 ml dessa solução e mesmo assim representar em litros, né? Eu só preciso converter esse volume em litros. E como eu faço isso? Se 1 litro tem 1000 ml, 400 ml vai ter x litros. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho aqui 0,4 litros, então 40 divididos por 0,4, eu tenho 100 gramas por litro. E por que, professor, eu preciso ter essas duas formas? Porque dependendo do volume, por exemplo, se for de um alimento, gramas por ml está mais correto, porque a gente não vai tomar, eu não vou tomar 5 litros de um determinado refrigerante, energético, enfim. Eu vou tomar alguns ml. Agora, se for um produto químico, que é esse caso, hidróxido de sódio, eu quero, por exemplo, neutralizar uma grande quantidade de ácido, eu quero, enfim, né? Eu quero produzir uma determinada quantidade de sabão, eu preciso de uma solução de hidróxido de sódio, eu vou usar muitos litros, então eu vou representar em litros. E aí, o que eu vou dizer? Ó, se eu sei que cada litro tem 100 gramas, se eu usar 50 litros, eu vou ter x gramas. E aí eu calculo. Ele é muito mais simples, dependendo das unidades que eu for utilizar. Bom, a outra forma de representação é a densidade da solução. A densidade da solução também é bem simples. Ela é uma relação entre a massa da solução e o seu volume. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha massa da solução, que é M, diferente de M1, que é do soluto, divididos pela minha massa da solução, que é o V. E eu vou ter também unidades de grama por litro, grama por ml. Então, a gente precisa saber distinguir para não se confundir entre os dois. Então, um exemplo aqui é o ácido clorídrico. A gente usa bastante o ácido clorídrico. E aí, no rótulo do ácido clorídrico, o HCl, o cloreto de hidrogênio, ele é um gás. E ele está ali presente numa solução, dissolvido. E aí diz aqui, ó, que a concentração dele é de 38 a 36, né? Então, ou seja, por volta de 37%, mas que a densidade dessa solução a 20 graus Celsius é 1,19. Então, ó, a densidade, né, a 20 graus Celsius é 1,19. O que quer dizer essa densidade? Quer dizer que se eu pegar uma pipeta dentro de uma capela, porque o ácido clorídrico ele libera muito gás, ele está sempre com uma pressão maior, então a gente está sempre com auxílio de óculos, luva, fechando a capela, abro e aí vai sair aquele gás, né? Aí eu coloco a pipeta ali e puxo, né, o volume de 1 ml. Se eu colocasse numa balança,
esse 1 ml tem exatamente 1,19 gramas. Então, olhem que interessante. A densidade ela vai me dar uma relação entre o volume e a massa. Então, como eu sei que cada ml tem 1,19, e aí se tu dissesse, professor, eu preciso de 50 gramas dessa solução. Simples. Se cada ml tem 1,19, 50 vai ter X. E aí eu chego no volume. Lembra que eu falei para vocês que, dependendo, quando eu vou montar a solução e é um líquido, eu não vou pesar ele. No caso do HCl, eu não vou ir lá e pesar na balança, porque eu vou precisar tirar da capela. Eu vou pegar o volume dele. E o volume, eu preciso chegar nele como? A partir da densidade. Por isso que é tão importante a gente saber a densidade de uma solução. Um exemplo aqui, e aí o exemplo eu vou pedir para a gente vai fazer o cálculo tanto para a densidade para a concentração comum, para a gente ver a diferença dos dois. Então, olhem só. Uma solução foi preparada misturando 20 gramas de um sal em 200 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é 200 ml, por quê? Porque como eu adicionei isso nisso daqui, poderia ter aumentado o volume, mas não aumentou. O volume total da solução ficou ainda em 200 ml. Determine sua densidade em gramas por ml e gramas por litro, e sua concentração comum em gramas por ml e gramas por litro. Então, olhem só, primeiro vamos aqui na densidade. A densidade é a massa da solução pelo volume da solução. Qual é a massa da minha solução? Eu não peguei 20 gramas do sal e adicionei em 20 gramas de água? Se eu adicionei 20 gramas de sal em 20 gramas de água, o total será 220, está aqui. E o volume? O volume foi de 200 ml, está aqui. Então, a densidade é quando eu divido 220 gramas, que é o total da minha solução, pelo volume da minha solução, e eu tenho aqui 1,1 gramas por ml. Agora eu vou fazer, porque ele pede em gramas por litro também. Sigo o mesmo parâmetro. 20 mais 200, 220. Divididos agora pelo volume em gramas. Volume em litros, desculpa. 0,2. Aí eu vou ter uma densidade de 1.100 gramas por litro. Viu como faz sentido eu ter diferentes formas de representar tanto gramas por ml como gramas por litro? Não é mais fácil eu dizer que é 1,1 grama por ml ao invés de 1.100 gramas por litro? Mas dependendo da forma, da quantidade da solução que eu for utilizar, às vezes é mais fácil eu calcular a partir desse daqui, tá bom? Então agora vamos olhar aqui a concentração comum. A concentração comum é a massa do soluto, olha aqui que é M1 e aqui é M, pelo volume da solução. Os dois são divididos pelo volume da solução, mas o que diferencia é aqui a massa da solução e aqui a massa do soluto. Então aqui, ao invés de eu somar a massa do soluto mais o do solvente, eu só uso a massa do soluto. Então é 20 gramas divididos por 20 ml, 0,1 gramas por ml. Agora em litros, 20 gramas divididos por 0,2, 100 gramas por ml. Olhem bem como são bem diferentes esses valores. Então, eu preciso saber, se eu disser, qual é a concentração? 0,1 grama por ml. Foi densidade ou concentração comum? Se eu disser para vocês, a concentração dessa solução, a densidade dessa solução é 0,1 gramas por ml, tranquilo. Eu também posso dizer, a concentração dessa solução é 0,1 gramas de sódio, de cloreto de sódio, por ml. Ou, enfim, a minha está em concentração comum. Eu preciso distinguir qual é, porque a unidade é a mesma. Tranquilo? Então, até a próxima aula.